Olá, tudo bem? Professora Denise, e hoje estamos aí dando uma revisada, nos conteúdos que foram dados durante o mês, Vamos rever um pouquinho de grandezas e medidas para que a gente ver se realmente vocês aprenderam e vamos aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Então, o que foi que a gente viu? Que as grandezas, elas podem ser diretamente proporcional e inversamente proporcional. Quando é que ela é diretamente proporcional? Então, ela é diretamente proporcional quando a variação de uma provoca a variação da outra. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra também. Se uma triplica, a outra triplica também. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida. Ou seja, as grandezas são diretamente proporcionais. Se eu mexer em uma, a outra automaticamente também vai receber as mesmas variações, tá certo? Quais são exemplos de grandezas proporcionais? Por exemplo, salário e horas trabalhadas, Quanto mais horas eu trabalho, meu salário aumenta. Alunos e professores. Se uma escola tem mais alunos, consequentemente, ela vai precisar de mais professores, tá certo? Eu também coloquei para vocês como, por exemplo, cadernos e valor. Se eu compro 3 cadernos, eu vou gastar R$8, mas se eu compro o dobro, eu vou gastar o dobro em real. A mesma coisa também, outro exemplo eu coloquei aqui, de litros de combustível e quilômetros. Se eu andar mais quilômetros, eu vou precisar de mais litros de combustível, Se eu andar menos quilômetro, eu diminuo a quantidade de litros que eu vou precisar. Então, todas essas grandezas aí, elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade, automaticamente a outra aumenta, certo? Nós estudamos também grandezas inversamente. O que quer dizer inversamente, professora? É que se uma aumenta, a outra diminui. Como, por exemplo, eu vou fazer uma construção e eu contrato pedreiros. Então, eu quero saber a quantidade de dias que eu vou precisar para realizar aquela obra. Por que essas grandezas são inversamente? Porque quanto maior o número de pessoas que eu tenho trabalhando, menor o número de dias para concluir a obra. E se eu diminuir o número de operários, vai aumentar os dias para concluir a obra. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou quando uma grandeza diminui, a outra aumenta, então elas são inversamente proporcionais, tá certo? Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia sempre na razão inversa, ou seja, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao dobrar o valor de uma, o valor se reduz pela metade, tá certo? E a gente viu isso em relação à regra de 3, como, por exemplo, vou colocar aqui a canetinha para a gente relembrar isso. Numa organização de uma festa de aniversário, a quantidade de salgadinhos é proporcional ao número de convidados. Então, calcula-se que para cada convidado eu vou usar 7 salgadinhos, olha. Para cada um convidado, 7 salgadinhos. Se eu vou fazer o convite para 40 pessoas, quantos salgadinhos eu vou usar? Então, preste atenção. Se eu aumento a quantidade de convidados, eu vou aumentar a quantidade de salgadinhos. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, eu posso fazer direto, tá certo? Como assim, professora? Eu posso fazer direto? Eu vou simplesmente multiplicar os meus pelos extremos. 1 vezes x, 40 vezes 7.
1 vezes x é x, 7 vezes 40, 280. Vou precisar então de quê? 280 salgados, tá certo? E também a gente viu quando é inverso. Por exemplo, um caminhão, vou só colocar aqui o marca-texto para vocês. Um caminhão, ele vai colocar 16 fileiras com 15 tábuas empilhadas em cada uma. Nesse caminhão, no outro, porém, ele só pode dispor de 12 fileiras. Então, ó, antigamente era 16, agora é 12. Se eu diminuir a quantidade de fileiras, eu vou ter que aumentar a quantidade de tábuas em cada fileira. Então, eu não posso fazer direto, eu tenho que fazer inverso. Então, eu tenho que fazer o contrário, colocar o x em cima, tá bom? Então, eu multiplico 16 por 15 e o x vezes 12. 12 vezes x, deixa eu só colocar aqui, certo, gente? 12 vezes x e 16 vezes 15. 12x igual a 240. 240 dividido por 12, 20. Então, você já sabe, se é diretamente, posso fazer logo o meu pelos extremos. Se não é diretamente, eu coloco x em cima e é que eu faço a multiplicação. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.